antes de levar para o delineador, eu vou desenhar como que vai ser, né, essa estrutura metálica. Por quê? Ele vai me guiar na hora que eu for fazer minha análise sobre onde eu vou ter áreas com estruturas rígidas ou semi-rígidas deslizando no modelo, tá? E isso sim é o que eu preciso olhar no delineador. Então vamos lá. Por se tratar de uma classe 1, né, nós temos extremo livre posterior bilateral. Todo extremo livre, na hora que a gente vai desenhar os apoios, o apoio fica distante do extremo livre. Então, se eu desenhasse aqui, o apoio estaria próximo do extremo livre, mas o apoio tem que ficar sempre distante quando é extremo livre. Temos um extremo livre aqui, vamos desenhar o nosso apoio então desse lado, tá? Eu vou tratar esse arco como sendo bilateral do extremo livre, porque aqui eu vou fazer um aumento com resina e preencher para reduzir esse diastema. E desse lado também tem o extremo livre, tá? Então o apoio vai ficar próximo? Não, apoio quando tem extremo livre é sempre distante. Então eu vou fazer um apoio oclusal aqui, ok? Muito bem. Quando a gente tem extremo livre, nós precisamos trabalhar com grampos de Roche. O grampo de Roche é um grampo que vem na vestibular, procura 2 pontos de retenção, tá? Ele é na forma de um Y, né? Procura 2 pontos de retenção, passa aqui por baixo e retorna até cruzar a crista pro lado de cá. Então ele saiu daqui, desceu, cruza a crista e vai para a lingual. A mesma coisa no outro dente, tá? Então eu tenho que procurar 2 pontos, 2 áreas retentivas, para aí sim travar os 2 garfos aqui, né, as 2 pontas do grampo de Roche. Ele vai descer, voltar, cruzando a crista, indo para a parte mais lingual. Feito isso, agora a gente precisa fazer o quê? Os grampos de oposição. O grampo de oposição, quando a gente trabalha em dente posterior, vai ser um grampo circunferencial, que sai lá do nosso apoio. Ele sai do apoio, percorre todo o dente, saindo lá da mesial, passa pelo terço médio e vai até o terço distal, ok? E todo esse grampo, ele é rígido, então aqui eu tenho que analisar bem para que não tenha área retentiva, senão a prótese não vai encaixar. Já em dente anterior, nós vamos fazer o que? É um grampo MDL, também sai lá do apoio, percorre aqui a região de cíngulo, né? E se estende até a distal. Também é um grampo rígido que não pode estar em área retentiva, senão a prótese não vai encaixar. Ou se encaixar, provavelmente ela vai estar desadaptada. Muito bem, agora a gente precisa desenhar o que? O nosso conector maior. O conector maior em arco inferior, ele vai ser ou barra ou placa. Para ser barra, a gente precisa ter uma profundidade de sondagem aqui, né, uma distância entre a cervical até o fundo de sulco maior de 9 milímetros. Nesse caso aqui, a gente tem essa condição, tá? É bem fundo, ó. Toda essa região aqui tem mais ou menos uns 11 milímetros, tá? E também esses dentes têm boa inserção. Quando a gente opta por fazer a barra, né, que ela vai vir mais ou menos aqui nessa região, a gente precisa ter essa profundidade de sondagem, né, essa distância da cervical até o fundo de sulco de 9 milímetros ou mais, e também os dentes com boa inserção, porque se os dentes estiverem com alguma mobilidade, o interessante é fazer uma placa, porque a placa permite que, caso venha a perder algum desses dentes com mobilidade, é possível você
instalar um dentinho novo na área perdida. Já na condição de barra, que nem esse, não é possível, tá? Então, aqui, dente com boa inserção, profundidade entre a cervical e o fundo de sulco maior de 9 milímetros, nós vamos optar pela barra, porque é uma estrutura mais rígida, tá? E agora a gente vai unir o nosso grampo de roxa aqui, ó, na barra. Vamos fazer o que agora? Nosso conector menor, unindo o apoio que estava ali flutuando, tá? Aqui, ó, outro apoio, certo? Estava flutuando aqui, então a gente vai conectar ao conector maior através do conector menor. E agora nós precisamos desenhar o que? Nossa cela, onde vai prender, né, reter o acrílico com os dentes. Vai se estender a partir do grampo de roxo, passando um pouquinho, ó, por vestibular, se estende até a região mais ou menos do primeiro molar, pode estender também até segundo, mas geralmente até primeiro já tá legal. E a gente faz uma malha, tá? E aqui tá a nossa cela, aqui mesma coisa. Vamos sair do grampo de roxo, estender mais ou menos até a região de primeiro molar e fazemos a nossa malha. Pronto, está a nossa cela feita. Então nós já temos apoio, grampo de oposição, grampo de retenção, conector maior, conector menor, cela. Precisamos fazer agora o que? O nosso retentor indireto, que é o que vai impedir que essa prótese, caso morda alguma coisa grudenta, rotacione, né, e se desloque, fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Através da linha de fulcro, que está passando pelos apoios aqui. A linha de fulcro a gente não consegue ver, mas ela é o eixo por onde a prótese vai rotacionar mediante a força de compressão, ou seja, compressão, tá? Que empurra a prótese no sentido do rebordo, ou sobre força de tração, quando morder alguma coisa grudenta, né? Algum chiclete, alguma bala grudenta, e o paciente apertou, inicialmente comprimiu e depois ele quer abrir a boca, se não tiver nada que impeça essa rotação, a prótese vai se deslocar. E quem faz isso é o nosso retentor indireto, que nesse caso, como a nossa linha de fulcro está passando por aqui, nós vamos fazer o que? Criar uma extensão aqui desse apoio, ó, vindo para esse dente, tá? Fazer como se fosse um apoinho, um dente da frente, porque na hora que ela quiser rotacionar para cá, esse apoio vai servir de stop, impedindo que isso aconteça. E desse lado nós vamos fazer o que? Estender também, fazer um apoio nessa região aqui, ó, tá? Então a nossa linha de fulcro está passando aqui, ó, tá? Por aqui, daqui para cá, e tudo que tiver daqui para lá vai servir como retentor indireto, no caso, esse apoio e esse apoio, tá? Que vai estar, nesse caso, como a gente tem um diastema, vai ficar um conector maior, um pouco mais espesso, tá? Vai ficar tipo uma chapinha maior aqui, unindo os dois. E agora a gente precisa fazer o que? A placa distal. O que é a placa distal? É uma estrutura rígida que sai do grampo de Roche, se estende até tocar a face distal do dente pilar aqui, né? E ela vai servir para estabilizar o dente e guiar a prótese durante a sua inserção, porque a placa distal ela vai deslizar sobre uma área preparada que está de acordo com o plano guia, e aí vai servir ela vai guiar a prótese durante a sua inserção. Então aqui está a nossa estrutura. Agora vamos para a análise em delineador.